Estamos no ar. Boa noite a todos. Hoje, 11 de abril de 2021, 18 horas e 2 minutos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Chico Xavier, casa situada na cidade de Niterói, na região oceânica da cidade, em Piratininga. É sempre uma alegria muito grande podermos nos encontrar aqui neste canal, neste meio de acesso às informações, para falarmos sobre um pouquinho sobre a doutrina dos espíritos. Isso gera a todos nós uma grande satisfação, uma grande alegria. E nesta ocasião, nós temos a grata satisfação, a grata alegria de recebermos mais uma vez aqui em nosso canal a presença, ainda que virtual, do nosso querido amigo Marcos Demário. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Desejamos agradecer a você antecipadamente a sua prontidão e gentileza em ter aceitado o nosso convite. E certamente teremos mais uma oportunidade de comungar com você seus estudos, as suas reflexões nesta tarde de hoje, tarde e noite de hoje, né? Então, Marcos, uma vez mais, seja muito bem-vindo e queríamos as suas considerações iniciais, Marcos. Márcio, eu que agradeço ao generoso convite que me foi feito pelo Núcleo Espírita Chico Xavier, da casa abençoada, que já tive o prazer de estar presencialmente algumas vezes, e que nós possamos aproveitar, né, este final de tarde, início de noite, para falarmos um pouco mais do Espiritismo e a sua aplicação na nossa vida, e especialmente hoje, né, em relação à família, sua importância, seu papel na sociedade e também a educação dos filhos, e que possamos fazer isso sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muito bom, é verdade. O tema de hoje, o tema que o nosso convidado vai abordar hoje, é muito oportuno e de fundamental importância em nossas vidas e em nossas vivências com a família, com os parentes, com os amigos, com a sociedade em geral. Caros amigos, vocês que por acaso ainda são novos aqui no grupo, aqui no canal, melhor dizendo, se desejarem, vocês podem se inscrever no canal e ativar as notificações para receber de antemão novos vídeos e novas publicações aqui por esse canal. Antes de passarmos a leitura da nossa mensagem, e depois, em seguida, passarmos a palavra ao nosso amigo Marcos Demário, eu gostaria de fazer um comunicado, um aviso. No próximo domingo, dia 18 de abril de 2021, às 18 horas, nós realizaremos uma singela homenagem aos 11 anos de fundação da casa, do Núcleo Espírita Chico Xavier. E, nesta ocasião, estaremos homenageando igualmente os 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, é um evento que estamos construindo com muito carinho, com muita dedicação. Nós teremos a participação de 3 companheiras do movimento espírita da cidade de Uberaba. Teremos também uma série de depoimentos de algumas pessoas do movimento espírita brasileiro e estrangeiro a respeito do Livro dos Espíritos e seu impacto junto à humanidade. E teremos também, intercalando esse evento, alguns números musicais que estão sendo devidamente ensaiados com muita dedicação pela dupla. Então, vai ser um evento de muita alegria. Teremos um horário para começar, mas não teremos horário para acabar. Será uma noite especial,
tanto para todos os tarefeiros, frequentadores da casa, como também para os convidados e para todas aquelas pessoas que estarão assistindo a esse evento online. Então, no próximo domingo, dia 18 de abril, às 18 horas, agendem, coloquem aí nas suas agendas essa data, porque estaremos celebrando 11 anos de fundação do Núcleo Espírita Chico Xavier. Essa semana estaremos divulgando de uma forma mais intensa esse evento e todos estarão recebendo esse comunicado. Muito bem. Vamos, então, dar início propriamente ao nosso evento de hoje, lendo a mensagem de abertura de número 2, contida, né, na obra Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. A mensagem de número 2, intitulada Modo de Fazer. E temos aqui um pequeno trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, em que ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Considerações de Emmanuel. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria e de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com aquelas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Após essa significativa mensagem de abertura, vamos passar a palavra agora ao nosso convidado, Marcos Demário. Marcos, a palavra é toda sua e, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de participar aqui conosco desse estudo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, queridos companheiros do Núcleo Espírita Chico Xavier.
que todos que estão nos acompanhando estejam envolvidos em vibrações de paz e de amor com o nosso Mestre Jesus, que tanto significado tem para nós que o estudamos e procuramos compreendê-lo através dos ensinos da doutrina espírita, que vem reviver o Evangelho em espírito e verdade. E que hoje, ao abordarmos aqui o tema ligado à família, que possamos entender que esse sentimento do Cristo, que nos fala Emmanuel, é que deve estar em nosso coração e vivê-lo dentro do próprio lar. Bom, foi-me solicitado fazer considerações em torno de uma das minhas obras, um dos meus livros. Então, deixa eu mostrar o livro aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre parte do conteúdo desta obra. Família, Espaço de Convivência, um lançamento da Solidum Editora. E eu confesso que, por este Brasil afora, já fiz dezenas de vezes este tema, pela sua importância, porque nem sempre nós entendemos que a família é e deve ser um espaço de convivência de seres humanos que somos, espíritos reencarnados, que estamos na jornada de crescimento moral e espiritual, e que, portanto, precisamos fazer esse aprendizado do amai-vos uns aos outros. E também a grande importância da família na educação das novas gerações. E nós temos observado um descuido muito grande quanto a isso. E nós abrimos o primeiro capítulo da obra com uma transcrição de um texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, esse texto está no capítulo 14, no seu item 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho, quando ele fala da questão da ingratidão dos filhos. Então, nós escolhemos um parágrafo que abre, então, o primeiro capítulo da obra. E é o seguinte, abrindo aspas. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Fechando aspas. Então, esse é o parágrafo, é o trecho do texto desta mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, que nós então tomamos de empréstimo para abrir o livro Família, Espaço de Convivência. Esta página, esse texto de Santo Agostinho, é um dos mais belos e profundos que nós temos sobre educação na família. É um alerta que Santo Agostinho nos faz para que possamos entender a nossa missão enquanto pais, ou enquanto avós, ou mesmo tios, enfim, enquanto aqueles que precisam cumprir essa missão sagrada de educar, de levar as crianças, as novas gerações, para o bem, para o amor, moralizando esses espíritos que reencarnam, confiando em nós, os responsáveis
aqueles que estamos nos responsabilizando, em nome de Deus e com a confiança divina, para então bem orientá-los, educá-los, combater as suas más tendências, promover as suas virtudes, suas qualidades morais. Mas, para isso, é necessário antes que nós façamos nossa autoeducação. Que entendamos que é impossível bem educar os nossos filhos se não formos exemplo dessa boa educação. Essa é a grande verdade. Como eu, pai, como eu, mãe, poderei bem educar os meus filhos se eu não consigo dar bons exemplos a eles? Se eu não controlo o meu emocional que vive desequilibrado? Se eu ainda cultivo vícios os mais diversos dentro do próprio lar? Se faço do meu lar uma praça de guerra de egos, interesses egoístas, pessoais? Porque os filhos, eles estão muito ligados a nós, nos observam, percebem, sentem e recebem aquilo que somos. E eis aqui uma colocação que é muito importante em relação à família. Nós só podemos dar aos nossos filhos e aos outros aquilo que somos. É uma ilusão achar que vamos dar aquilo que temos. Mas o que temos é sempre de ordem material. Temos livros, muito conhecimento, muito estudo, temos diplomas, certificados, temos uma boa profissão, temos um carro na garagem, temos uma casa própria, temos viagens de férias, temos dinheiro. Todas essas coisas são materiais, que vão e vêm, são passageiros. Mas que adianta darmos essas coisas aos nossos filhos se esse dar não foi ou não for acompanhado pelo ser? Ou seja, não adianta dar uma boa vida do ponto de vista material aos nossos filhos se isso não for acompanhado por orientações de ordem moral e exemplos dignos relativos a essas orientações. Por isso, o núcleo familiar é muito importante, porque está sob os nossos ombros uma grande responsabilidade, a de formar a própria humanidade, porque os nossos filhos haverão, com o tempo, de ir assumindo posições na sociedade humana, porque eles se tornarão adultos. Mas que adultos nós teremos? Serão adultos honestos ou adultos corruptos? Serão adultos sensíveis ou indiferentes? Serão adultos com sentimento ou adultos cultivando o egoísmo? Não basta nós afirmarmos que a questão está nas tendências que o espírito traz. Sim, é verdade. O espírito, quando reencarna, ele está trazendo das suas experiências passadas tendências de caráter, ideias inatas. Claro que ele está trazendo. Mas a educação, ela vem justamente para trabalhar em cima disso. Kardec é muito claro ao afirmar em O Livro dos Espíritos que na educação é preciso corrigir as más tendências do espírito. Onde nós vamos fazer isso? Na família. Porque a família é a grande escola. A escola
propriamente dita, ela também deve fazer isso. Mas a família é primordial nesse trabalho de corrigir más tendências, de religar esse espírito a Deus, o Pai e Criador de todos nós. Portanto, os pais se revestem da figura de serem os grandes educadores dos seres humanos. Mas lembrando novamente, essa tarefa fica muito dificultada num lar tumultuado, ou quando os pais observam más tendências nos seus filhos, mas as justificam e não as corrigem. E nós assistimos muito isso. Nós temos crianças que desde cedo mostram a sua tendência agressiva, sua tendência egoísta, a sua tendência de poder, de mandar. E quantas vezes observamos que os pais se acomodam, acham isso natural, que é uma fase, é coisa da infância, que depois vai passar com as experiências da vida, e assim vão deixando, e não realizam as devidas correções. Não realizando essas correções, nós, então, estamos permitindo que esses espíritos, agora nossos filhos, sejam verdadeiros monstros quando adultos, ou mesmo quando jovens, que não saberão respeitar o direito do outro, não saberão se colocar no lugar do outro, filhos que não saberão fazer o bem ao outro, e que terão a gravíssima tendência de viver por viver, de viver pelos seus interesses, de se deixar dominar por vícios e paixões de toda ordem, que é o que estamos assistindo atualmente na sociedade humana. Se temos que nos queixar de algo ou de alguém, é de nós mesmos. Já em 1857, no Livro dos Espíritos, Kardec, em uma nota magistral, ele já afirmava: ora, se todos os dias nós soltamos na corrente social gerações de espíritos, sem nenhuma espiritualização, sem nenhuma moralização, do que temos que nos queixar em relação aos males da humanidade? De nós mesmos. Não podemos nos queixar de Deus, nem de Jesus, nem dos bons espíritos e nem deles, dos nossos filhos que agora estão aí na sociedade, porque eles são aquilo que os deixamos ser, porque observamos as más tendências e nada fizemos. E agora eles estão aí e nós estamos envelhecendo e logo, logo vamos precisar deles. Mas egoístas, insensíveis, indiferentes, vivendo apenas o dia a dia, ora, por que eles haverão de se preocupar conosco? E aí, então, nós vemos pessoas idosas que vivem abandonadas. Não estão na rua, não estão no asilo. Tem a sua casa, tem seu apartamento, mas estão lá, com a idade avançada e vivendo, basicamente, sós. Ou o quadro muito triste de vermos o idoso hospitalizado e literalmente abandonado, sem receber nenhum tipo de visita. Os filhos se limitam a manter o plano de saúde e aguardando quando o hospital vai dar a notícia da morte do velho ou da velha, que eles deveriam muito amar, porque são seus pais. Mas a indiferença, o egoísmo, fala mais alto.
E é por isso que temos tantos problemas de convivência na família. Estamos juntos, mas vivendo separados, sob o mesmo teto. Daqui a pouco, cada um tem o seu celular, seu computador, sua TV, seu quarto. Mas que família é essa? Imaginemos, estamos aqui num domingo. Imaginemos isso, o domingo é fantástico, não é? Porque é aquele dia que se pode dedicar à família. Onde estão os membros dessa família? Um está na sala, assistindo na TV seu programa favorito. Os outros estão nos respectivos quartos, cada um fazendo aquilo que é do seu interesse. Não há almoço com todos à mesa, não há um lanche partilhado por todos. É domingo, um dia da família, um dia que poderia ser dedicado ao lazer, à cultura, mas cada um vive no seu próprio mundo. E isso vai se agravando na medida em que os membros da família não abrem mão das suas ideias, das suas preferências, dos seus gostos. E isso vai criando um abismo na convivência. Até que vem uma notícia, e aí descobrimos que este ou aquele que vive conosco em nosso próprio lar está com um problema X ou Y, enveredou por este ou por aquele caminho não tão bom. E aí nós somos tomados de surpresa, porque não sabíamos nada. Mas é claro que não sabíamos. Vivemos sob o mesmo teto, mas não somos uma verdadeira família. Não estamos trabalhando para aparar as arestas das diferenças sob o manto do amor. Quem é o mais próximo nosso? É aquele que vive conosco. É o cônjuge, são os filhos, os avós. Esses são os mais próximos. E Jesus foi muito claro quando ele nos pediu para que conseguíssemos amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, assim como eu preciso me amar, eu preciso amar o meu próximo. E o meu próximo é qualquer ser humano. Mas principalmente, iniciando no lar, com aqueles que são os mais próximos, fisicamente falando. Mas eles podem ser os mais distantes, espiritualmente falando. Então é preciso aproximar. Porque se estamos juntos nesta encarnação, com certeza não é à toa. Com certeza não é por acaso. A lei da reencarnação nos une, seja por afeto, seja por desafeto. Mas para que possamos, agora, sob o mesmo teto, no mesmo lar, procurando compartilhar a convivência, nos acertarmos, se formos desafetos, ou nos unirmos mais ainda, caso sejamos afetos já de outras encarnações. Então, a família é o grande núcleo educacional da alma integral e imortal que todos nós somos. Por isso, Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama a atenção para a missão dos pais na educação dos filhos. E para educar, nós precisamos amar. E para amar, nós precisamos renunciar, ter abnegação, dar exemplos, fazer todos os esforços possíveis a benefício deles, nos engrandecendo para engrandecê-los, nos educando para educá-los. E aí então vem aquela mãe e diz assim: eu ouvi a sua palestra, li o seu livro,
e passei a controlar melhor a minha filha. E agora, quando ela faz algo errado, ou quando ela simplesmente resolve desobedecer, bato logo, sento a mão, dou aqueles tapinhas que é para mostrar que ela precisa obedecer e que ela precisa se controlar. Pois é, minha mãe. Mas acontece que no livro e nas minhas palestras, eu falo o contrário. Jamais, jamais defendi um tapinha sequer numa criança, porque são atos de violência. Em criança, não se bate. Em adolescente, não se bate. Em jovem, não se bate. Em adulto, não se bate. Ou seja, não se bate em ninguém, nem nos animais, e nem se faz mal às plantas. Nós temos que respeitar todos os seres vivos da criação e fazer a eles apenas e tão somente o que gostaríamos que eles nos fizessem. Essa regra maravilhosa, também traçada e exemplificada por Jesus. Então, aqueles que acham que para educar os seus filhos é preciso utilizar de algum tipo de violência, seja o famoso tapa pedagógico, seja um grande castigo, trancar no quarto escuro e assim por diante, saibam esses pais irresponsáveis que estão totalmente equivocados. Não se faz isso. Mas então como vou corrigir os meus filhos? O amor também disciplina. O amor também dá limites. O amor exige o cumprimento das regras, as responsabilidades. O amor não tira dos filhos as consequências que eles têm que assumir por causa dos seus atos. Amor não é passar a mão sobre a cabeça, como se diz popularmente, e fingir que não está vendo, ignorar o que está acontecendo. Amor não é sempre desculpar o filho querido e colocar a culpa nos outros. Isso não é amor. Verdadeiro amor sabe observar, perceber, sentir e corrigir, sim, quando tem que dar a correção. Mas o amor vai fazer o filho pensar, meditar, refletir e ter que assumir consequências. O amor não castiga, mas o amor retira direitos momentaneamente, se for o caso. E o amor não premia, mas vai elogiar, felicitar quando o filho acerta, toma uma boa resolução, constrói algo bom. Então, nem se bate, nem se castiga, nem se premia. O amor dialoga. E aí, então, nós precisamos ter autoridade moral. Eis um problema seríssimo que estamos enfrentando. As últimas gerações que se tornaram adultas e pais não sabem o que seja autoridade moral. Alguns acham que vão ter autoridade no lar se gritarem mais forte do que os outros. Ou se fecharem questão no famoso porque eu estou mandando e acabou. Ou, quando olha para o filho que é menor, quem é que manda aqui? Eu, adulto. Então, mas não é assim que se educa. Não é dessa maneira. Porque os filhos são espíritos. Estão presentemente reencarnados como nós. Eles pensam, eles sentem, possuem inteligência, sentimento e, portanto, requerem explicações.
E nós precisamos dar as explicações a eles. Mostrarmos as consequências se fizer X ou se fizer Y. Por que que eles precisam ter obediência a nós, que somos os pais? Mas que essa obediência não pode ser cega. Porque de vez em quando, temos que confessar isso para nós mesmos, de vez em quando nós nos equivocamos. Vez ou outra, erramos. E temos que ter a devida humildade de pedir desculpas aos nossos filhos. Pedir desculpa ao cônjuge e assim por diante. Porque não somos espíritos perfeitos. Se fôssemos espíritos perfeitos, já estaríamos igualados a Jesus. Mas em sã consciência, todos nós precisamos admitir que estamos muito longe do nosso Mestre Jesus. E temos muitos aprendizados ainda a realizar, muitas experiências ainda por passar. Então, humildade é da máxima importância. E já que o amor é a base da educação, o amor é também a base da convivência em família. Por que será que quando estamos enamorados por alguém, nós sempre utilizamos palavras bonitas, carinhosas, fazemos questão de passear de mãos dadas, e assim vai crescendo, até que vem efetivamente a união e formamos a família, vamos viver sob o mesmo teto. Por que essa afetividade? Porque todo esse sentimento começa a ficar, então, de lado. E ouvimos aquelas frases: ó, não se juntou comigo? Agora tem que aguentar. Ou, eu estou dando uma passada aqui, e fazer uma visitinha, que pelo menos vou ficar umas horinhas fora de casa, preciso de um pouco de férias, né? O que foi que aconteceu? E aquele amor todo aquele sentimento, aquela afetividade. É que amor, sentimento, afetividade precisam o tempo todo ser regados. Porque depois de casados, não saímos mais de mãos dadas. Porque depois de casados, depois de passar um tempo, não trocamos mais beijos, afagos, palavras doces. É preciso manter isso. Assim como também em relação aos nossos filhos. Eles crescem, claro, óbvio, vão sair da infância. Não vamos mais rolar com eles na cama. Não vamos brincar mais lá no tapete da sala com os brinquedos espalhados. Agora já estão na adolescência, daqui a pouco na juventude. Então os interesses são outros. Tudo bem, isso é natural da vida. Mas isso não quer dizer que a relação amorosa, afetiva, tenha que esfriar, tenha que ficar indiferente. Nos dias atuais, em que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, desse vírus, em que estamos com restrições de ordem social, porque estamos vivendo o máximo possível o distanciamento social, não podemos esquecer que o contato com os nossos filhos e com demais familiares, ele precisa continuar a acontecer. E nós temos hoje essa facilidade da internet, dos aplicativos de comunicação instantânea. Então não podemos esquecer deles. Se nossos filhos são casados, eles não podem ter, nesse exato momento, uma conversa em casa, assim, minha mãe não fala comigo, não faz nenhum contato, já tem um bom tempo, aliás, já faz algumas semanas, eu estava vendo aqui no WhatsApp, já faz umas semanas que não me manda mais mensagem, não pergunta como é que estão as coisas, eu até mandei um zap lá para ela, ou para ele, só me respondeu: oi, tá tudo bem, sem problema.
nem perguntou dos netos. Nós não podemos utilizar o distanciamento social para cairmos no egoísmo, esse individualismo perverso. Preciso manter o contato sempre. E quando um não fez o contato, você que faz. Antigamente era mais difícil. Dependíamos do telefone, e tivemos épocas em que nem todo mundo podia ter telefone, e que nem sempre o telefone funcionava a contento. E aí, então, nós teríamos que nos socorrer das cartas, via correio. E com o isolamento social, tem que se evitar a visita presencial. Mas hoje está tão facilitado em que você entra em contato com o outro instantaneamente e faz chamada de vídeo. Olha que coisa bela, que coisa bela. Antigamente nós dependíamos apenas da palavra escrita por uma carta ou nos ouvirmos ao telefone. Hoje podemos nos ver ao vivo, a cores, instantaneamente, participar uns com os outros. Não podem visitar os netos, mas eles podem brincar na sua frente aí através do celular, conversar com você e você participar com eles com algumas coisas. Então precisamos agilizar essa comunicação, porque ela também facilita a convivência nestes tempos de pandemia. Tudo isso é o amor em ação. E com o amor em ação, nós vamos então superando possíveis problemas que trouxemos de vidas passadas, para no hoje construir um futuro melhor. Ah, mas existe aquele familiar difícil, problemático, que não quer saber de ouvir bons conselhos, que teima em ficar na sua teimosia. O que fazer com esses familiares? Bem, com esses, primeiramente, orar. Orar muito por eles. A oração é um bálsamo que refrigera. A oração traz a nós e a ele a aproximação e ação dos bons espíritos. Então, primeiro, orar. Segundo, tolerar. Compreender. Ainda mais se o familiar vive próximo a você. Tolerância, compreensão e paciência são ferramentas do amor em ação. E é preciso colocá-las em prática. Que adianta teorizar sobre essas três ferramentas se elas estão enferrujando por falta de vivência, por falta de prática? É agora. Talvez ontem nós é que fomos o familiar difícil, que provocamos um desgaste muito grande na relação. E hoje ele tem dificuldade de uma convivência mais harmoniosa conosco. Então nós, já conhecemos o Evangelho, a doutrina espírita, nós é que precisamos, então, fazer. Então, oremos por esse familiar e utilizemos as ferramentas da paciência, da tolerância e da compreensão. E sempre que possível, mas pacificamente, tentemos auxiliar, tentemos ajudar de alguma forma, tentemos dar alguma orientação, mas sem fazer condenações, porque quando condenamos veementemente, estamos fechando uma porta de acesso da convivência fraterna. Vamos chamar a atenção quando tivermos que chamar a atenção, mas dando também o bom exemplo. Porque senão ele poderá falar para nós, olha só, quem é que está me chamando a atenção? Porque ele sabe que nós estamos aí cultivando outros vícios. Então precisamos ter essa autoridade moral, que só vem se estivermos nesse esforço da autoeducação, que só estará conosco se realmente estivermos nos trabalhando.
E eu tenho dito muito que precisamos, no campo moral, mudarmos de profissão. Parar de sermos fiscais dos outros para sermos fiscais de nós mesmos. Nós temos uma expertise, como se diz atualmente, em fiscalizar os outros. Nós sabemos perfeitamente quais são os defeitos dos outros, o que ele precisa fazer, a falta de esforço dele, e assim por diante. Mas normalmente não olhamos para nós. E quando o outro aponta para nós os defeitos, normalmente nós não aceitamos. Porque na nossa expertise, nós só sabemos olhar o defeito do outro, não o nosso. Então, se eu não olho os meus defeitos, claro que eu não vou aceitar que alguém diga que eu tenha esses defeitos. Mas tenho, com certeza, porque quando a crítica vem, ela nunca é desprovida de alguma base. Então, vamos aproveitar a crítica para fazer uma autoanálise, que faz parte da autoeducação. A autoeducação requer autoanálise e autoconhecimento. E requer também humildade. Humildade de saber aceitar. Então, vamos começar a olhar mais para nós do que para os outros. Vamos nos preocupar mais com a nossa moralização e espiritualização do que com a moralização e espiritualização dos outros. Porque nós vamos auxiliá-los com o nosso exemplo. Porque, como dizia Paulo de Tarso, o exemplo é a força que arrasta. E é realmente o maior exemplo educativo que temos aqui na humanidade. Dar o próprio exemplo. Porque o próprio exemplo contagia. E as pessoas começarão a se aproximar e fazer, então, os seus esforços para alcançar o patamar que nós já conseguimos alcançar ou que estamos alcançando com esse esforço de autoeducação. Fazer tudo isso na família é o que nos compete. Esse é o nosso grande esforço, superando os problemas de toda e qualquer ordem. Então, marquemos isto. Família é, sim, espaço privilegiado de convivência. Família é o espaço essencial do aprendizado do amar-vos uns aos outros. É na família que podemos reparar o passado. É na família que podemos construir o futuro. Então, a família é a célula básica da sociedade humana. E nós temos que agradecer as bênçãos divinas que, através da reencarnação, nos coloca com o que devemos estar. E se erramos, e hoje, com o Espiritismo, fazemos uma meia-culpa, não tem problema. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de reaproximar. Sempre é tempo de pedir perdão. Sempre é tempo de começar a amar. E é na família. Daí então esse livro, Família, Espaço de Convivência, as palestras e seminários que giram em torno desse tema que há tantos anos nós temos trabalhado e com resultados muito positivos, maravilhosos mesmo, e que nós conclamamos a todos que estão nos acompanhando que pensem muito sobre a família. E lembrem aqui das palavras finais do Espírito Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Vossos cuidados. A educação que lhe deres, se referindo aqui aos filhos, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. E agora, a grande chamada de atenção que nos faz Santo Agostinho.
lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? E segundo a resposta dos Espíritos, na questão 582 de O Livro dos Espíritos, os pais que falharem na educação dos seus filhos, confiados a eles por Deus, responderão gravemente perante a lei divina, assumindo as consequências disso, já nesta encarnação e no depois da morte, no retorno ao mundo espiritual. Mas aqueles que fizeram todos os esforços, aqueles que procuraram amar, disciplinar, corrigir, fazer dos filhos homens e mulheres de bem, esses receberão 100 por um, se não nesta encarnação, mas com certeza no retorno ao mundo espiritual. E cada um analise então a sua consciência e é aquilo que ainda pode fazer, porque nunca é tarde para começar ou recomeçar. Todas essas abordagens e muitas outras estão então aqui no meu livro, para quem não viu ainda, que é o meu livro Família, Espaço de Convivência, que foi solicitado então que fosse o tema desta live, que fosse o tema para nós realizarmos considerações. Nós podemos aqui fazer um encerramento dizendo que o dia em que elegermos o amor como roteiro da nossa vida, o dia em que permitirmos que o amor rege os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, com os outros, nós podemos afirmar que os problemas de convivência, os desgastes emocionais, as brigas, as separações, etc., que ainda mancham a família, tudo isso terminará. Porque Deus é amor. O universo vibra no amor. A vida vibra no amor. E precisamos deixar que o amor adentre ao lar, a família, para que finalmente nos abracemos para que estão, então, ou que passarão a viver através do Evangelho, que é a lei de amor, traduzida por Jesus para nós aqui na humanidade. Por isso, ele resumiu toda a lei divina em 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Façamos isso na família, no lar, para termos então paz, união e podemos assistir uma nova geração encaminhada para Deus e que irá compreender o quanto é bom fazer o bem, porque quando fazemos o bem, tudo harmonizamos e vamos então transformar a sociedade humana que está nesse processo de sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Não esqueçamos que nos nossos corações precisamos muito de Jesus, do Evangelho, e que no lar, na família, o Evangelho seja colocado em prática, porque se assim não o fizermos, teremos que responder por isso. A vida continua após a morte e haveremos de arcar com as consequências disso numa próxima encarnação. Mas quem não quer ter a próxima encarnação mais feliz? Para isso, façamos todos os esforços para nos educar e para amar aqueles
que estão conosco na nossa família. Essas eram as reflexões que tínhamos a todos, agradecendo por esta oportunidade e desejando bênçãos de paz e amor em todos os corações com o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Marcos, queremos agradecer e muito as suas considerações, suas reflexões sobre esse tema sempre muito oportuno, não só nos momentos atuais que estamos passando, mas em todas as eras da humanidade. Sem dúvida alguma, esse processo de convivência familiar é a base, é o núcleo, é a célula de qualquer sociedade saudável, né? E como Emmanuel dizia, me parece que na obra Jesus no Lar, o lar é a nossa primeira oficina de trabalho. E é ali, efetivamente, que temos todas as condições necessárias, né, para a gente burilar essa convivência que você tão bem explicou para a gente, né? E, nesse sentido, a doutrina espírita nos oferece esses instrumentos, essa bússola, para que a gente possa guiar a nossa vida, a nossa existência pautada nesses ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Então, Marcos, muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação, por essas considerações importantíssimas nessa noite de hoje. Aos amigos que nos acompanharam até o momento, o nosso agradecimento, e gostaríamos de repetir o nosso aviso que demos no início do nosso encontro, e para aqueles que chegaram depois, no próximo domingo, no dia 18 de abril, às 18 horas, estaremos realizando de forma online a nossa homenagem, a nossa confraternização aos 11 anos de fundação do Núcleo Espírita Chico Xavier. O evento vai ter a sua participação com algumas companheiras do Movimento Espírita de Uberaba, alguns depoimentos de pessoas do Movimento Espírita a respeito dos 164 anos de lançamento da obra O Livro dos Espíritos, nesse exato dia 18 de abril, e também o evento será intercalado com alguns momentos musicais, com algumas peças musicais. Então, ficam aqui todos convidados, expressamos esse nosso convite a todos vocês para que no próximo domingo, 18 de abril, às 18 horas, possamos estar todos juntos, ainda que virtualmente, mas irmanados num só objetivo. Então, a todos vocês que nos acompanharam aqui, vamos nomear apenas algumas pessoas que compareceram aqui: a Cleia, o Monteiro, a Irma, a Cacilda, o Benjamin, a Arine, o Henrique Capilé, a Vera Collier, a Helenita Figueiredo, Sandra Mota e tantos outros que nos acompanharam nesse nosso encontro de hoje, e desejando a todos uma ótima semana, com oportunidades de crescimento espiritual, e rogando a Deus que continue nos amparando em nossa jornada. Então, a todos, uma ótima noite. A você, Marcos, mais uma vez, a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Uma boa noite e até o próximo domingo, às 18 horas.